Bom, quando se fala em direito eclesiástico, do que exatamente nós estamos falando? Alguns com um pensamento comum diz o seguinte: não, está se falando dos meus direitos. Como ministro, como pastor, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e ele numera ali vários direitos que se deduz que tem ali direito daquele benefício. Mas quando se fala em direito eclesiástico, não é apenas direitos que dá a um indivíduo, não é apenas isso. Nós temos uma amplitude sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje para ver. Dá licença, só desligar o celular, senão ele vai ficar tocando aqui e vai atrapalhar. Então nós temos que perceber algumas coisas, alguns requisitos na lei para que a gente possa se enquadrar nesse direito. Vamos ver então aqui, passando essa parte, com a pergunta: para quem é o direito? Para quem é o direito? Nós temos aqui o artigo 5º que nós estamos estudando no curso, já tem algumas aulas, da Constituição Federal. E lembrando que a Constituição Federal é a nossa carta magna, né? É a lei superior do nosso país. E aqui no artigo 5º, inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, né? E garantida na forma da lei. Perceba que aqui está dizendo, ó, tudo isso que está acontecendo aqui é garantido na forma da lei, não daquilo que inventam ou daquilo que eu penso que eu tenho direito, que eu tenho concepção de justiça, do que é justo. Porque às vezes aquilo que eu acredito que é justo não está na lei. Quantos crimes, quantas coisas acontecem que a gente fala, poxa, mas isso é uma injustiça. E se pararmos para pensar, realmente é uma injustiça, né? Naquilo que nós temos concebido como justo, né? O equilíbrio, buscar a justiça. E às vezes não tem na lei uma, digamos assim, no caso de um crime, por exemplo, uma punição, uma altura para trazer justiça contra aquele crime cometido, por exemplo. Aqui esses dias em Curitiba, só abrindo um parêntese, né, para dar esse exemplo aqui, aconteceu que uma mulher, ela estava bêbada, pegou o seu carro em alta velocidade, passou por cima de um canteiro, uma divisão ali da rua, e atropelou um homem que estava ali na sua última entrega. Ele era um motoboy, né, que é assim que fala, e ele estava na sua última entrega da noite, pai de família, feliz da vida, que estava ali entregando a sua última encomenda. E ele foi atropelado, quase morreu, teve ali 18, se eu não me engano, fraturas no corpo, por todo o corpo, várias cirurgias foram feitas, e a pessoa que atropelou ele está solta. Respondeu, o juiz determinou uma multa, porque é o que está na lei. É o que está na lei. E aí determinou uma multa, ela não tinha o dinheiro, alegou, né, que não tinha o dinheiro para pagar a multa. O juiz aceitou o carro dela como pagamento daquela multa e ficou por isso mesmo. Se nós temos uma concepção de justiça e temos essa concepção de justiça, nós falaríamos, não, isso não é justo. E realmente não é, mas é o que está na lei. Por isso que tem os advogados de defesa que encontram na lei ali refúgios para os seus clientes, no caso aí criminosos, né, que cometeram um crime. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque tudo que nós estamos vendo aqui é o que está na forma da lei. É o que está na forma da lei. E não adianta eu falar, não, só tirar esse fio daqui.
Deus é quem reconhece o meu ministério, Deus é quem, realmente, Deus que reconhece o seu ministério, Ele que te chamou, mas Deus não é contra a lei dos homens, já vimos isso aqui no curso, Deus não é contra a lei dos homens. Romanos capítulo 13 é a parte da Bíblia mais clara sobre esse assunto, e ali não fala de ministros, pregadores da palavra, não, ali está se falando das autoridades que regem, governam uma determinada sociedade. E já começa dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades. Então, tudo que nós estamos vendo aqui está na forma da lei. E esse é o sentido agora dessa parte 4. Entendermos isso, absorvermos isso, para podermos seguir adiante. Porque nas aulas 5, 6 e a última 7, lembrando que são 7 aulas, né? E nós teremos ali outras coisas mais avançadas. Inclusive nessa já estamos iniciando uma parte mais avançada. Lembrando que são 7 aulas, né? Estamos na 4ª, ainda faltam aí mais 3 aulas, tá? E no final nós vamos pegar o nome para estar computando aquele ponto, viu? Só para não esquecer. Então, voltando a ler aqui, vamos ler de novo para não perder, né, o fio da meada, como diz aí. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, está dando ali direito, né, a inviolabilidade da consciência e de crença, né, da liberdade, aliás, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, no caso, e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então aqui, neste inciso 6 do artigo 5º da Constituição, tem muita informação aqui, apesar do artigo ser pequeno, tem muita informação. Está se falando de liberdade de consciência, de crença, de asseguramento, proteção do Estado, sobre o livre exercício dos cultos, está se falando de garantias, está se falando de proteção aos locais de culto, às suas liturgias. Tem muita coisa aqui nesse artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. Então, para quem é este direito? Para quem é esse direito? Para aqueles que se enquadram dentro disso que está sendo dito. Se eu creio em alguma coisa, então eu tenho liberdade de crença. Se eu tenho ali o culto, eu ministro um culto numa igreja, num templo, então eu tenho aqui nessa forma da lei isso que está sendo dito, que a lei está falando aqui. Olha, eu vou fazer isso. Então, para quem é esse direito? Para esses que estão sendo mencionados.